Hoje você vai ver como a verdadeira máquina de matar chamada Spinosaurus era tão temida que botava medo até no T-Rex. Imagine um predador tão imbatível que, se ele estivesse vivo hoje, poderia acabar com tudo o que conhecemos. Fique até o final, porque você vai descobrir o que fazia o Spinosaurus ser o pesadelo de todos os outros dinossauros. O que você verá aqui vai mudar para sempre a maneira como você vê os dinossauros. O Spinosaurus não era só grande. Ele era colossal. Com cerca de 18 metros de comprimento, esse dinossauro era um gigante comparado aos outros. Ele era maior que o famoso T-Rex, e sua presença era algo que impunha respeito, e mais importante, medo. Mas o que tornava o Spinosaurus ainda mais aterrador não era apenas seu tamanho impressionante. O que o fazia uma máquina de destruição era sua habilidade de caçar em dois ambientes diferentes, na terra e nas águas. Ele não se limitava a um território, como outros predadores. Ele dominava tanto as florestas quanto os rios, o que o tornava imbatível em qualquer situação. E quando ele caçava, não havia escapatória. Imagine por um momento que você é uma presa, seja um grande peixe ou até mesmo um pequeno dinossauro terrestre. Você está à beira de um rio, sentindo-se seguro, talvez em um momento de distração. De repente, uma sombra enorme começa a se mover debaixo d'água. Antes que você possa se dar conta, a boca do Spinosaurus se fecha em torno de você com uma rapidez impressionante. Seus dentes, longos e afiados como facas, foram projetados para agarrar presas escorregadias. Não importa o quanto você tente nadar ou escapar, ele vai te pegar. Mas o Spinosaurus não se limitava à água. Ele também era imbatível na terra, atacando suas presas com uma agilidade surpreendente para seu tamanho. Ele tinha tudo: força, velocidade e um instinto predatório sem igual. O que tornava o Spinosaurus um predador ainda mais letal era sua anatomia única. Sua cabeça longa e estreita, parecida com a de um crocodilo, não era apenas uma característica estética. Ela o tornava extremamente eficiente na captura de presas aquáticas. Imagine um peixe de 6 metros de comprimento tentando escapar. Não haveria como. O Spinosaurus podia se aproximar silenciosamente e, com uma precisão letal, agarrar sua presa com uma rapidez assustadora. E não pense que o Spinosaurus só caçava na água. Quando ele estava em terra, ele ainda era um predador formidável. Seus membros, adaptados para a natação, também eram poderosos para a corrida, permitindo-lhe atingir uma velocidade surpreendente para um dinossauro de seu porte. Agora, se você acha que o Spinosaurus era simplesmente grande e forte, pense novamente. Ele não era só mais um carnívoro. Ele era uma máquina de caça incrivelmente inteligente e adaptável. Ele não se limitava a caçar presas fáceis. O Spinosaurus era um caçador feroz e determinado. Ele sabia como usar seu ambiente a seu favor, e sua habilidade de atacar de surpresa fazia dele um pesadelo para qualquer ser vivo que cruzasse seu caminho. Ele dominava os rios, mas também sabia como se locomover rapidamente em terrenos complicados, como pântanos e florestas. Os outros dinossauros da época sabiam que o Spinosaurus não era um adversário comum. Eles o temiam. Isso inclui o temido T-Rex, que, apesar de sua mandíbula poderosa e força imensa, não conseguia competir com o Spinosaurus em seu habitat natural. O Spinosaurus tinha uma vantagem única sobre outros predadores: a habilidade de caçar em ambientes onde os outros não podiam. Quando o T-Rex tentava se aproximar de um rio ou lago onde o Spinosaurus dominava, ele não podia competir. O Spinosaurus tinha a vantagem da mobilidade e da agilidade na água, onde o T-Rex simplesmente não conseguia acompanhar. Isso significava que o Spinosaurus tinha uma vantagem estratégica sobre todos os outros carnívoros de sua época. E enquanto o T-Rex reinava em terra, o Spinosaurus era o mestre das águas. Ele sabia que, ao mergulhar nos rios e lagos, poderia escapar facilmente de qualquer confronto com outros predadores. Ele era ágil e rápido, movendo-se pelas águas com uma destreza que deixava os outros dinossauros sem palavras. Essa habilidade permitia que o Spinosaurus se retirasse rapidamente de um confronto e, ao mesmo tempo, o tornava um predador imbatível. Seu foco, sua habilidade de caçar tanto na terra quanto na água, fazia dele uma máquina de matar. E ao contrário de outros dinossauros, que tinham que caçar em áreas limitadas, o Spinosaurus podia atacar onde ninguém mais poderia.
Esse controle dos ambientes em que ele vivia era uma das razões pelas quais o Spinosaurus foi o predador mais temido. Ele não só atacava suas presas com uma força imensa, mas também sabia como se adaptar ao seu ambiente, tornando-o um caçador perfeito. Ninguém, nem mesmo o T-Rex, estava a salvo quando o Spinosaurus estava por perto. Ele sabia que sua sobrevivência dependia de sua habilidade de controlar os dois mundos, o terrestre e o aquático. Isso o tornava praticamente invencível. Agora, imagine um mundo onde o Spinosaurus ainda estivesse vivo. Um predador tão temido, tão imbatível, controlando os rios e florestas. Imagine o impacto que isso teria no ecossistema. Se ele estivesse por aí, não haveria onde se esconder. A Terra seria um lugar onde o Spinosaurus dominaria, e todos os outros seres vivos viveriam com medo de sua presença. Mas a boa notícia é que o Spinosaurus não está mais entre nós. Ele viveu no Cretáceo e foi extinto há milhões de anos. E por mais que isso possa parecer algo do passado, sua extinção foi uma grande bênção para todos nós. Agora imagine o que seria viver ao lado de um predador como o Spinosaurus. Um ser com tamanho imenso, habilidades superiores e uma fome insaciável de caça. Se o Spinosaurus estivesse entre nós, como a vida poderia ser? Como o planeta poderia se ajustar a uma criatura que controla tanto os rios quanto as florestas? Mas felizmente, esse não é o nosso mundo. O Spinosaurus foi extinto, e isso foi uma enorme bênção para todos nós. Mas aqui está o que muitos não sabem. O Spinosaurus não era apenas uma fera que dominava o Cretáceo. Recentemente, cientistas começaram a discutir uma teoria fascinante. Algo que poderia ter mudado a história da Terra se o Spinosaurus não tivesse sido extinto. O que você talvez não saiba é que, se o Spinosaurus tivesse sobrevivido até os dias de hoje, ele poderia ter evoluído de uma forma tão surpreendente que mudaria completamente o ecossistema atual. Imagine só, o Spinosaurus, um predador já incrível, se adaptando aos tempos modernos. A teoria mais intrigante que está sendo debatida é que, se o Spinosaurus tivesse continuado a evoluir, ele poderia ter se tornado um predador ainda mais mortal, talvez até se adaptando à vida em grandes cidades ou ambientes urbanos. Isso mesmo, esse monstro aquático e terrestre, um predador imbatível nos tempos antigos, poderia ter se transformado em uma ameaça ainda maior. Ele teria aprendido a caçar com mais inteligência, talvez se adaptando ao nosso mundo moderno de maneiras inesperadas. Parece ficção científica, não é? Mas de acordo com algumas pesquisas, o Spinosaurus poderia ter desenvolvido características evolutivas completamente novas. Ele poderia ter aprendido a sobreviver em um mundo dominado por humanos, talvez até caçando com técnicas ainda mais sofisticadas. As mudanças no ambiente poderiam ter moldado sua adaptação de forma que ele se tornasse um predador capaz de interagir com o mundo de uma maneira que nem imaginamos. Imagina isso por um momento. Um Spinosaurus moderno, talvez indo para áreas urbanas, atacando presas com mais inteligência, se adaptando aos novos ambientes. Ele teria se tornado o superpredador definitivo, talvez até evoluindo para caçar de maneira estratégica, utilizando até as construções humanas a seu favor. Não estamos falando de um animal que simplesmente sobrevive, mas de um predador que poderia ter dominado qualquer ambiente, sem limites, sem rival. Agora pense nas consequências para a humanidade. Se o Spinosaurus tivesse evoluído para esse novo tipo de superpredador, ele poderia ter sido uma ameaça real para as cidades, a agricultura e até as pessoas. Não seria mais uma questão de simplesmente fugir para a água ou para a terra. Seria uma luta constante contra uma criatura com habilidades de caça ainda mais aperfeiçoadas. A presença dele mudaria completamente o nosso relacionamento com a natureza. Um monstro que, de alguma forma, poderia ser mais perigoso do que qualquer predador moderno. Esse é o tipo de revelação que poucos imaginam, mas que, no fundo, revela o poder de adaptação do Spinosaurus e o impacto que ele teria em nosso mundo, caso tivesse sobrevivido. E é por isso que sua extinção, na verdade, foi uma grande sorte para todos nós. Se ele estivesse vivo hoje, estaríamos vivendo sob a constante ameaça de um predador que poderia evoluir de formas que jamais conseguimos imaginar. Hoje, você já entende o quão perigoso ele teria se tornado. Não apenas um predador do passado, mas um super predador moderno,
capaz de se adaptar aos tempos e se tornar uma ameaça global. Os espinossauros nos ensinam uma lição importante sobre os limites da evolução e sobre o quão sortudos somos por não precisar lidar com ele no mundo atual.